voltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos! Um time imbatível? Um time invencível? Bom, esse é o sonho do técnico Jorge Sampaoli. Sonho este revelado na entrevista coletiva pós-goleada do Flamengo sobre um fraco Maringá, mas ainda assim uma sonora e necessária goleada por 8-2 no Maracanã. Dá para ter esse sonho? Bom, sonhar não custa nada, mas é possível? Isso é a pergunta que eu gostaria de fazer ao Jorge Sampaoli. Como assim? Peraí, você falou que o seu sonho é ter um time imbatível. Quais são os times imbatíveis na história do esporte? Eles existem? Eles existiram? Olha só, a gente precisa remontar a história e tentar explicar para você o que é um time imbatível. Por exemplo, o Dream Team de basquete dos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, um time que tinha Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Christian Laettner, dentre vários outros. Esse era um time imbatível. Afinal de contas, ganhou todos os jogos, trucidando seus adversários nas Olimpíadas de Barcelona. O Brasil de 1970 era um time imbatível, ganhou todos os jogos daquela Copa do Mundo, contra adversários, por sinal, muito difíceis, como a Inglaterra, então campeã do mundo, né? Jogo disputado na primeira fase, vitória do Brasil por 1-0, com o gol do Jairzinho, ganhou da Itália, então campeã europeia, de 1968, na final do Mundial, goleando por 4-1, num show de Pelé e Gerson, principalmente deste segundo, que para mim foi o melhor jogador daquela partida. Esses eram times imbatíveis. O que tem em comum nessas equipes? A alta capacidade técnica dos seus jogadores. Uma qualidade técnica muito acima dos seus adversários. O Flamengo tem essa capacidade técnica, bem acima dos seus adversários. Eu acho que de forma não tão discrepante em relação, por exemplo, ao Dream Team dos Estados Unidos de 1992. Aquele sim era o time dos sonhos. Aquele sim. Os jogadores eram muito bons e jogavam numa liga diferente. Veja, à época não havia tantos estrangeiros na NBA. Então era um basquete completamente diferente, um basquete físico também. Tá? Não só de muita técnica, mas de muito físico. Uma coisa fisicamente muito forte. Então, a gente também chega à conclusão de que para ser um time imbatível, como sonha Jorge Sampaoli, o Flamengo, além da sua capacidade técnica, terá de possuir um preparo físico muito acima dos seus adversários. Eu acho, e aqui sem querer cortar o barato de ninguém, que é quase impossível montar um time imbatível, né? Se a gente volta ao Brasil de 1970, equipe que começou a ser formulada inclusive pelo João Saldanha, né, nas eliminatórias de 1969, a gente chega à conclusão de que havia também um preparo físico diferenciado. Hércules Brito Ruas, o Brito, foi considerado o melhor preparo físico, melhor dizendo, daquela Copa do Mundo, era zagueiro da seleção brasileira. Então, como é que você monta um time imbatível? Bom, a gente chega a duas conclusões aqui. Em primeiro lugar, ter uma equipe tecnicamente muito bem dotada, muito diferenciada em relação aos adversários. O Flamengo, em nível nacional e internacional, tem essa discrepância em relação aos adversários? É o mais forte. É o elenco mais forte, sem dúvida nenhuma, de toda a América do Sul, de todo o Brasil. Mas é tão acima assim, como por exemplo o time de basquete dos Estados Unidos de 1992, acho pouco provável. Acho pouco provável. É um time fisicamente tão acima dos outros, como foi, por exemplo, o Brasil em 1970 e como foi a seleção de basquete dos Estados Unidos em 1992? Não, não é. Então, assim, quando o Sampaoli fala sobre isso, sobre ter um time imbatível, acho legal. Acho que ele tem que almejar isso mesmo, tem que sonhar. Isso é um sonho, ele mesmo falou que é um sonho. Mas acho que isso, aliado à euforia pela vitória, acachapante sobre o Maringá, cria uma sensação para o torcedor de que, opa,
Isso é possível. E a gente tem que colocar os pés no chão aqui das pessoas. Não necessariamente é possível. Não necessariamente é possível. O Flamengo pode ser um time muito forte. O Flamengo de 2019 era um time imbatível? Não. Tanto que perdeu. Perdeu para o Emelec, perdeu para o Bahia, né? Perdeu para o Liverpool. Então, imbatível não era. Então, eu acho praticamente impossível que o Jorge Sampaoli, embora seja um senhor treinador, e a gente vem falando sobre isso desde que havia o cargo vago de técnico do Flamengo, quando caiu o Vitor Pereira, a gente falava sobre isso aqui. É um time que tem essa possibilidade de ser imbatível? Não, ninguém falou isso. Não, o Sampaoli assume, o Jorge Jesus assume, e o Flamengo tornar-se-á um time imbatível. Não existe, nunca existiu isso por aqui. O que existe, e aí eu quero entrar definitivamente nesse assunto, aliado ao aspecto tático da coisa, que é uma possibilidade grande ali de ser um time muito forte. O Flamengo tem essa possibilidade de ser um time muito forte. Tá? Já vem mostrando uma melhora em relação àquele Flamengo que de fato era um time, eu não vou dizer ruim, mas um time que rendia menos do que podia sob a batuta, por exemplo, do Vitor Pereira. A gente já vê uma melhora contra o Nublense. Acho que ali mais na onda da terapia de choque. Um time melhor. Contra o Internacional jogou bem. Embora o Inter, eu não sei se você assistiu ao jogo do Internacional nesta quinta-feira, tenha suado sangue para se classificar na Copa do Brasil diante do CSA. O Inter venceu por 2-1 em Porto Alegre e perdeu por 2-1 no Rei Pelé em Maceió. E aí nos pênaltis, graças à grande atuação do goleiro Kehler, conseguiu a sua classificação. Isso é um aspecto importante da coisa. Contra o Maringá, o Flamengo rendeu aquilo que a gente espera, né? Eu não quero aqui me precipitar, fazer comparações com 2019, porque eu sei que esse é um assunto muito delicado. Porque o Flamengo, afinal de contas, gente, pode tropeçar no Botafogo. É um clássico. O Flamengo pode tropeçar no Racing. E aí, eu não quero jogar nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Eu quero ser coerente. Eu quero fazer uma análise coerente daquilo que esse time do Flamengo pode entregar. E para mim, esse time do Flamengo não tem como ser imbatível. Com a palavra, Jorge Sampaoli. Saudações.